desenvolvendo coisas na internet? Levanta a mão, por favor. Tá, bastante gente. Tem gente aqui que é empreendedor, enfim, tem negócios não relacionados com a internet? Tá, temos algumas pessoas aqui também, legal. A maior parte desenvolvedor, mas enfim, eu vou tentar falar um pouquinho para vocês dois, né? Tanto para quem trabalha com internet, como para quem está empreendendo e quer tentar melhorar aí, enfim, o seu negócio com a ajuda das soluções aí, online que a gente tem hoje em dia. Bom, tô falando de história, eu vou falar um pouquinho aqui da minha história, né? Enfim, por que eu tô aqui falando desse assunto, né? Meu nome é Guilherme Mazzola, como a Daniela já me apresentou, tenho 15 anos aí trabalhando já com internet marketing, né? Então, enfim, tô aí desde as antigas aí já nesse mercado. Já trabalhei em BBS, em provedor de internet, né? Nem vou contar o nome do meu amigo aqui que é dessa época também, para não queimar o filme dele também. Já trabalhei em agência digital, já trabalhei implantando e-commerce da Lexmark aqui no Brasil, né? Uma empresa fabricante de impressoras. Trabalhei com projetos de web da Mil e, enfim, hoje trabalhei com marketing de produtos da Localweb, que é uma empresa de serviço de internet, né? Aí está meu Twitter também, enfim, quem tiver interesse em seguir, acompanhar. Tudo isso, enfim, eu estou falando um pouquinho aqui para vocês, né, da minha história, para contar que eu já vi bastante coisa, né, enfim, ao longo aí da minha carreira, e hoje lá na Localweb, como vocês viram aí também na palestra do Gilberto, a gente vê muitos empreendedores, muitos desenvolvedores, muitas agências, né, pequenas que têm essas dificuldades, enfim, que querem aproveitar mais oportunidades, que querem melhorar os seus negócios, né, no dia a dia, mas às vezes não sabem como, então a gente quer tentar ajudar, né? E aí, enfim, para representar essa história, pode soltar o som aí agora do micro, por favor. Eu trouxe aqui o filminho do Beto, enfim, não sei se todos já viram. Esse é o Beto, ele cria camisetas. Pensou em abrir um negócio pra ganhar uma grana preta. Tentou de porta em porta, ó que linda camiseta. E até vender na rua. Uma bela loja ia ser a salvação. Mas Beto, você tá louco? Isso custa um dinheirão. Então abriu uma loja virtual na internet. Web Store Localweb foi a solução. Em poucos cliques você monta sua loja na web. Aceita cartão de crédito e vende mais nesse Dia das Mães. Tudo a partir de R$ 49,00 por mês. Acesse já localweb.com.br/loja e monte a sua. Então eu trouxe aí, né, a história do Beto, enfim, não era só para fazer jabá, é só porque é um filme que a gente gosta muito lá na Localweb, porque ele representa bastante o perfil de vários empreendedores que a gente atende lá como clientes. Pô, o cara tinha uma ideia na cabeça, ele tinha uma coisa que ele fazia bem, ele queria vender as camisetas que ele fazia, mas é difícil, né, encontrar o caminho, o que ele ia fazer, vender de porta em porta, montar uma loja, pô, isso custa um dinheirão, ele não tinha essa grana, né? E aí ele montou, né, uma loja virtual, pô, foi a solução, bacana. Então o Beto começou aí a pedalar o negócio dele, né? Ele pegou as camisetas dele, botou para vender, mas e aí, né? E agora, né? Para onde que ele vai? É só deixar a loja no ar e, enfim, as camisetas vão se vender e vai estar tudo resolvido, agora a vida dele está feita. Na verdade, o Beto tem muita coisa para fazer aí agora, né? Ele está fazendo as camisetas dele, está vendendo online, ele tem que processar os pedidos dele, né? Ele tem que fazer as camisetas, né? Que afinal de contas foi o que levou ele a vender online. Ele tem que despachar essas encomendas para todo mundo que está fazendo pedido, ele tem que atender os clientes dele, ele tem conta para pagar, principalmente ele tem que conseguir mais cliente para pagar essas contas, né? E, enfim, organizar os dados todos da operação dele, e por aí vai. Enfim, ele tem muita coisa além da loja agora para fazer. E eu estou falando disso aqui porque o nome, né, da apresentação que eu estou fazendo para vocês hoje é Oportunidades de Negócio. Então, para quem é empreendedor, eu vou tentar falar um pouquinho de como fazer essas coisas todas de uma maneira mais fácil. E para quem é desenvolvedor, tem oportunidade aí para vocês atenderem os seus clientes com esse perfil, fazendo coisas novas que de repente vocês não estão fazendo hoje. Quando a gente fala de e-commerce aqui, eu brinco aí que é o de volta ao futuro, né? Por que isso? Essas duas velharias aqui são dessa época que eu falei, que eu comecei na internet, são duas revistas que eu achei lá em casa, que são do ano 2000 a capa aí. Tá? Então a gente já fala aí há mais de 10 anos de e-commerce, né? Enfim, amplamente, aí, 10 maneiras sensatas de ganhar dinheiro na internet, que naquela época as coisas não eram tão sensatas necessariamente, deu no que deu na bolha. Compras na web, enfim. E-commerce é uma coisa que a gente vem falando bastante ao longo do tempo, mas a gente acaba ficando muito focado na venda, na loja virtual, né, no processamento do e-commerce. Tem uma série de coisas em torno disso, como estava mostrando no caso do Beto.
Mas o legal é que, bom, obviamente o Beto está certo. Eu trouxe alguns dados aqui, enfim, complementando aqueles que o Gilberto já falou de manhã, para quem estava aqui na abertura, que mostram, enfim, que no ano passado a gente teve mais de 9 milhões de novos consumidores na internet, né, fazendo aí um número estimado de 53, quase 54 milhões de pedidos pela internet. É bastante coisa. Mas o dado mais legal que eu acho é que 65% dessas pessoas são da classe C. Isso muda bastante coisa. Hoje assim, tem muita gente nova entrando na internet. Se você vê lá o número de pessoas usando a internet, que o Gilberto apresentou num gráfico hoje de manhã, ainda tem muita gente para entrar, né? E muita gente a gente tem que aprender como atender também na internet. Hoje em dia, e-commerce já é 1% do PIB brasileiro. Tá? Então é bastante coisa já. Hoje é uma brincadeira de gente grande e é uma atividade que já está ficando bastante madura. E com esse crescimento, o que é que acontece? O long tail, enfim, algumas categorias vêm crescendo, né? Assim como o Beto, antes o Beto não tinha muito espaço na internet, porque ele era um cara de nicho, enfim, ninguém ia conhecer esse cara, né, na rede. Enfim, quando você vê categorias como eletrodomésticos, informática, eletrônicos, normalmente isso daqui é dominado, na grande maioria, por grandes players, né? Não é todo mundo que tem grana para vender geladeira, fogão, enfim, quando a gente fala de eletrodoméstico, linha branca aqui, mesmo eletrônicos, né? Você vai para saúde e beleza, já tem um pouquinho mais de variedade, mas moda e acessórios, a quinta categoria mais vendida na internet no ano passado, eu acho muito representativo dessa mudança que a gente está passando, que a gente está vivendo hoje no e-commerce, né? E eu acho que muito a origem disso é que a gente está num momento muito empreendedor no Brasil. Tá? O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo hoje em dia, de acordo com uma pesquisa que chama Global Entrepreneurship Monitor, GEM, para quem tiver interesse de pesquisar. A gente, se não me engano, é a quinta nação mais empreendedora do mundo. Isso é legal, porque, de novo, enfim, é oportunidade para muita gente, não só para empreender, mas para a gente atender esses empreendedores, tá? E aí, de novo, né, comércio e varejo, 25% das empresas empreendedoras no Brasil. Então, o que eu vou tentar falar hoje aqui para vocês são 3 coisas, basicamente. A gente vai tentar explorar um pouquinho como atrair mais clientes, né? Como a gente falou ali para o Beto, ele tem que atrair mais clientes para pagar as contas dele. Ele trazendo mais gente para a loja, ele tem que atender essas pessoas, então como é que a gente tenta atender com mais eficiência e como é que você organiza melhor seus processos de algumas maneiras simples. Não. A grande questão, quando eu falo disso, é que as pessoas normalmente falam, né, o Jorge estava falando agora de cortar escopo, isso é um negócio bastante importante na nossa visão, né, porque as pessoas às vezes acham que é um negócio desse tamanho, né, para fazer tudo isso. Nossa, mas eu tenho que fazer campanha, tenho que fazer um sistema de atendimento, né, são coisas complexas, são coisas que, né, requerem muito investimento. E na verdade, né, quando eu falei das histórias aqui para a gente pensar um pouco das oportunidades que a gente pode aproveitar, é um pouco como o ovo de Colombo, né? Enfim, por isso até eu brinquei com a imagem do ovo aí. Depois que você bota ele de pé, você fala, pô, mas claro, né? É óbvio que eu deveria fazer isso. Mas quando você acha que o ovo é muito grande, fica difícil às vezes de você botar ele de pé. Então, uma coisa que também foi mencionada aqui já na palestra do Jones, o pessoal da Vetex principalmente vai falar muito, é o pensamento ágil. O que é pensamento ágil? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para quem é pequena empresa. A gente prega muito isso lá na Local Web, isso vem da área de desenvolvimento, quem é desenvolvedor de repente já ouviu falar de metodologias ágeis, mas a gente usa isso também no marketing, lá na Local Web, enfim, e isso na verdade é um pensamento que pode servir, que pode ser muito útil para todo mundo que está empreendendo. Por quê? O que ele prega? Primeiro você testa, aí você aprende com esse teste, e aí você compromete mais recurso, mais tempo, mais gente, mais dinheiro, enfim, com esse aprendizado, né? Você não sai fazendo tudo uma vez, fazer um projeto grande, principalmente quando a verba está reduzida, quando o teu recurso é escasso, quando você é o homem a banda de um homem só, que você tem que fazer tudo sozinho, e a gente vê muito isso. Eu estou falando disso, vocês vão ver muito aqui sobre teste AB. Teste AB é muito bacana ver a palestra do Sonsini sobre isso, porque é uma ferramenta super prática, super importante para vocês entenderem o que funciona na prática antes de escalar.
né? Então, na prática, o que a gente está falando é, ao invés de você botar um ovo grande de pé, pô, vamos pegar vários ovinhos aqui, vamos tentar botando eles de pé aos poucos e aprendendo com cada um para ir melhorando o processo. Tá? Então, o primeiro ponto aqui, que a gente ficou de falar, é sobre atrair mais clientes. Então, a minha brincadeira aí é uma inversão da frase do cresça e apareça, que na verdade, quando a gente fala de marketing, a gente fala de apareça e cresça. Primeiro você tem que aparecer, né? Se as pessoas não te verem, você não se torna conhecido, né, no mundo dos negócios. Então, como vocês divulgam o site de vocês? Pensem nisso, né? E que atende clientes, como é que vocês fazem isso para os seus clientes? Quem é que faz marketing digital? Enfim, quem trabalha fazendo campanhas, ou enfim, serviços de marketing para clientes na internet? Tá, super pouca gente. Você vê que a maior parte das pessoas levantou a mão aqui dizendo que desenvolve coisas para a internet, né? Mas quando você desenvolve algo na internet, a menos que seja um projeto interno, de nada adianta esse projeto estar no ar se ninguém tomar conhecimento dele, né? Se ninguém acessar o site desse seu cliente, né? Porque no fim das contas o que o cliente quer é gerar pedido no fim do dia, né? Vender produto, enfim, atender mais gente. Então, é por isso que eu brinquei aqui com a história da placa, porque você sabe que tem uma empresa, né, enfim, uma loja, quando você está passando na rua, porque você vê a placa, você vê, né, você tem que tomar conhecimento de que aquela empresa existe, né, de alguma maneira. Então, quando a gente fala aí, enfim, de conversão, e acho que o Sonsini vai explorar bastante isso, né, quem conhece o conceito de funil de conversão? Tá, então é muito importante que vocês passem a conhecer quem não levantou a mão. Por quê? O que a gente fala com esse funil aqui? Eu não vou entrar no detalhe, mas quer dizer o seguinte, aqui em cima é quem viu a sua placa, quem viu a sua URL, e aqui embaixo é quem efetivamente fez uma compra. No meio do caminho existe um monte de coisas que acontecem, né? A pessoa vai saber que a sua loja existe, ela vai saber que tipo de produto ela vende, por exemplo. Aí ela vai ver se o produto interessa para ela, se o preço está certo, se a condição de pagamento é legal, e aí eventualmente ela vai fazer a compra. É um funil porque ele tem esse formato aqui. Enfim, você tem cada 100 pessoas que tomam conhecimento, por exemplo, de um produto, às vezes uma ou duas compram. E eu estou falando isso por quê? Porque mantendo essa proporção, é importante que você faça com que cada vez mais gente tome conhecimento do teu site, né? Porque aí tem mais chance de mais gente estar comprando também, né? Então, é importante que vocês tornem a URL de vocês e dos clientes de vocês o mais conhecida possível, né? Quem é que é empreendedor que levantou a mão? Levanta a mão de novo, por favor. Tá. Todos vocês têm site? Alguém não tem site, abaixa a mão. Tá, quase todo mundo tem. Quem de vocês que tem site quer que o site seja mais conhecido? Todo mundo, né? Ah, óbvio. E quem de vocês que tem site, ficou com a mãozinha levantada, já fez, por exemplo, um adesivo para o carro com a URL do site? Ó, temos aqui algumas exceções. São 4 pessoas que levantaram a mão. Eu estou falando isso porque a gente tem que aproveitar algumas oportunidades, e aí elas não têm a ver necessariamente com a internet, mas sim de fazer o seu site conhecido. Mas vocês às vezes têm coisas na mão que vocês já fazem, tem coisas que vocês já expõem por aí, e vocês não estão aproveitando eventualmente essa oportunidade para falar do teu site, né? Isso quer dizer fazer marketing do teu site, né? Quando a gente fala fazer marketing, às vezes parece um palavrão, né? Mas fazer marketing é isso, é fazer com que as pessoas saibam que ele existe. Então eu achei muito legal esse caso aqui, é uma latinha que eu tirei foto lá na geladeira da Local Web. Pô, mas é o Guarana Quad, cara, os caras são cheios de dinheiro. Ok, mas eles tiveram uma sacada muito inteligente, eles já fazem a lata, eles já estampam a lata, eles já gastam dinheiro com isso. Por que não botar o URL deles do Facebook que eles queriam incentivar aqui numa campanha de mídias sociais? Entendeu? Todo mundo aqui anda com camiseta, anda de carro, e eu infelizmente não consegui baixar aqui do meu iPhone, mas eu tirei várias fotos de gente fazendo, por exemplo, um adesivinho legal para o carro, não precisa ser um negócio, enfim, estrambólico. Mas as pessoas, eu já vi vários carros na rua que aí eu bati o olho, eu vi que tinha um site, eu falei, nossa, legal, eu não sabia que esse cara, né, enfim, que existia uma empresa fazendo isso, agora pelo menos eu sei que ela existe, né? Aí de repente se é algo que me interessa, eu posso entrar no site, conhecer mais, enfim, entrar naquele funil de conversão que a gente falou lá. Basicamente o que eu quero dizer para vocês é, quanto mais vitrine, melhor, para todos os sites,
né? E aí é uma oportunidade também para quem trabalha com internet, para quem trabalha fazendo projeto com internet. É uma disciplina que a gente precisa aprender, porque, como eu falei, não adianta nada o site do cliente estar no ar se ele não tiver visitação, porque aí o que vai acontecer? Ele não vai manter o site, ele não vai investir em mais atualizações do site, em aumentar, enfim, o projeto dele, por aí vai. E aí vocês não ganham mais dinheiro, né? E tem uma série de maneiras aí da gente fazer, né? Divulgação hoje, a gente tem, eu não sei porque que o meu pointer não está funcionando, mas agora ele foi, que são fáceis de usar, né? Tanto na internet quanto fora dela. Acho que é importante ressaltar isso, porque muita gente fala, legal, mas se eu fizer uma loja virtual, como é que eu divulgo? Tem jeito de fazer na internet, óbvio, mais fácil, às vezes mais barato hoje. Mas vocês não podem esquecer, enfim, que existem as coisas tradicionais. Por isso que eu falei, né? Camiseta, o carro, o classificado, o impresso, fazer um folhetinho, o cartão. Quem aqui não está botando a URL do site no cartão de visita, tinha que ter vergonha, não levante a mão, por favor, tá? Então, uma das coisas que eu sempre recomendo, a primeira coisa para quem está trabalhando com projetos de internet, seja como prestador de serviços, seja como usuário, né, empreendedor, quem aqui já mexe, por exemplo, com links patrocinados, que é desenvolvedor e mexe com SM? Tá, temos algumas pessoas aqui. Links patrocinados são uma oportunidade muito grande para pequenos empreendedores, para pequenos clientes. Por quê? Porque você consegue começar pagando por clique. Parece uma coisa meio óbvia, né? Mas ao invés de você pagar, por exemplo, para aparecer, né, no jornal, ou enfim, vamos pegar um caso extremo aqui, fazer um filme na Globo, que você não sabe quantas pessoas viram, quantas pessoas efetivamente entraram, você paga só por pessoas que teoricamente estão interessadas naquilo que você está dizendo. Você paga por clique, custo por clique. Daí vem o CPC, para quem não sabe. Né? E aqui é um caso interessante. Eu tenho um amigo meu, lá da Localweb, inclusive, a esposa dele tem uma confecção de uniformes. Ele hospedou o site na Localweb e a gente dá lá um cupom de R$150 de crédito em AdWords. E eu falo, vou pegar e vou fazer uma campanha aqui para minha mulher, eu vou botar lá no Google. E conversou com ela, falou, legal, coloca lá. Ele gastou esses R$150, se não me engano, em 10 dias, mas ela pediu para parar, tirar a campanha do ar, porque ela não conseguia mais atender as leads que ela estava recebendo. Caraca. Você vê, é uma coisa que, enfim, nesse caso ela ganhou, inclusive, o dinheiro para começar, né, mas R$150 é muito pouco, e ela teve, acho que em questão de uma semana, mais de 15, 20 leads, que para a confecção dela era bastante coisa, porque são pedidos grandes, são pedidos de restaurantes, né, pedidos de alto volume. Então, é uma coisa que, assim, quem não está fazendo, deveria estar pensando em fazer, né, tanto como serviço para os seus clientes, como para a sua empresa poder aparecer, né? E aí uma coisa, enfim, a gente falou agora de mídias sociais aí com a Jones, né? O Facebook é uma coisa que um monte de gente pergunta, mas e marketing em mídias sociais, como é que você faz? Como é que você faz para vender via Facebook? A primeira coisa que você pode fazer para vender via Facebook é usar o Facebook como um canal de comunicação. Você não precisa transacionar dentro do Facebook para vender no Facebook, né? Você já tem a tua rede de amigos. O Jones falou muito, enfim, da qualidade, né, das pessoas, enfim. Alguém fez uma pergunta aqui, de repente eu tenho um monte de criança, aí não vai ser o caso. Mas você sabe, normalmente, principalmente se você é um pequeno empreendedor, enfim, um pequeno empresário, que tem já a tua rede de amigos pessoal no Facebook, são pessoas que te conhecem, são pessoas que já sabem o que você faz, eventualmente já tiveram experiência, elas podem atestar por você. Então, tenta usar a força dessa rede para ajudar a divulgar. Porque, como eu falei, quanto mais vitrine, melhor para vocês. Agora, uma coisa que é importante é ver a forma que vocês fazem isso. Eu vou falar um pouquinho aqui, enfim, é uma coisa de canal de atendimento, mas eu adoro esses exemplos. Quem aqui atende, enfim, tem um e-mail para negócios, para atender clientes? Enfim, quase todo mundo. E quem de vocês tem esse e-mail com domínio próprio, personalizado? Bastante gente, que bom. Porque eu adoro esses exemplos aqui, quando a gente vê uns eventos, os exemplos de e-mail com domínios genéricos. Esse aqui é muito bacana, né, porque eu gosto muito do número, o Qualifrio 03, porque alguém já tinha usado o Qualifrio 01 e o Qualifrio 02, então ele teve que criar o 03, né, e aí obviamente fica mais difícil de eu lembrar
lembrar, né, qual é o e-mail desse cara para qual eu tenho que mandar. Eu sei que ele chama Qualifrio, mas eu tenho que lembrar do 03 depois. Então fica mais difícil de eu criar, né, awareness, né, lá no funil de conversão. Mas esse daqui, para mim, é o campeão, né? Então a gente fala, pô, legal, o cara botou lá na traseira do ônibus, né? Todo mundo, ele roda com o ônibus em um monte de lugar, todo mundo vai saber. Primeiro de tudo, para que ele tem que botar a razão social da empresa ali? Né? Zeli Tour, transportadora, locadora de veículos. Mas eu adoro esse e-mail aqui, ricardo2574@uol, que não tem nada a ver com o Zeli Tour, gente, pelo amor de Deus, né? Então quando a gente fala de divulgar o seu negócio, por favor, também tentem fazer com que seja fácil das pessoas lembrarem quando elas veem isso daí na rua, enfim, onde quer que você esteja fazendo, né? O melhor de todas essas opções que eu comentei é que elas não precisam custar caro. Como mencionei o caso do meu amigo aí, ele ganhou R$150 lá num cupom, e mesmo assim, quando você paga por clique, você tem uma economia de performance, vamos dizer assim. Se você usa o Facebook, normalmente você vai começar de graça, e por aí vai. Fazer um adesivo é um negócio que custa R$15, então são coisas muito baratas. Como eu falei, são coisas pequenas, às vezes, que a gente faz, você vai fazendo com cada uma, vai aprendendo com cada uma delas, e vê o que funciona melhor para o negócio de vocês e dos seus clientes, tá? Em segundo lugar, a gente fala um pouco de atendimento, né? Então a famosa frase da padaria aí, servindo bem para servir sempre, né? Por quê? Porque a gente sabe que, enfim, primeiro, se você atrai mais gente, você tem mais demanda de atendimento, você tem que se estruturar melhor, né? Porque tem, enfim, 1000 números que a gente pode falar, do cliente que é bem atendido, fala para X pessoas, do cliente que é mal atendido, fala para Y pessoas. O problema é que hoje em dia o cliente que é mal atendido vai lá no Reclame Aqui, no Twitter, e bota a boca no trombone, né? Então é uma questão de sobrevivência você atender bem. Quando você atende muito bem, esse cliente ajuda você a divulgar o teu negócio normalmente, né? Então se você providenciar um bom atendimento e ajudar os seus clientes, né, quem trabalha com internet, ajudar o seu cliente a fazer um bom atendimento de várias maneiras, você, na verdade, está ajudando ele a evoluir o negócio dele, a fazer com que os clientes dele divulguem esse negócio. Então, quem aqui, enfim, você tem aquela história, né, o cara no telefone, tem um cara aqui no telefone, né, querendo saber cadê o pedido dele, né? Tem um cara aqui no telefone querendo saber como é que faz para fechar o pedido via cartão. Tem um cara aqui no telefone querendo trocar o produto que ele comprou que está errado. Então todas essas coisas, enfim, atender por telefone é um meio válido e tradicional, mas às vezes quando você cresce a operação, ou pelo contrário, quando a sua operação é muito pequena, você tem pouca gente, você precisa se organizar melhor, porque você não vai dar conta de ficar atendendo o telefone o dia inteiro, senão você não vai fazer as outras coisas que você precisa fazer. E aí eu tenho um caso aqui, vou tentar contar ele rapidamente, que eu passei recentemente com um marceneiro lá em São Paulo, né? Precisava fazer umas coisas de marcenaria na minha casa, estava com uma casa nova, enfim, mudei de casa, né? Precisava fazer armário e tal, e contratei lá uma pessoa para fazer toda a marcenaria para mim. E esse marceneiro veio, tratou comigo pessoalmente, tal, foi muito bem recomendado, ok. E depois falou, ok, eu vou te mandar um orçamento. Aí ele me mandou, depois de uma semana, um orçamento por e-mail. Eu peguei o e-mail, enfim, fiz algumas considerações e pedi para ele revisar, tinha algumas coisas que a gente tirou e tudo mais. Ok, então eu te mando o orçamento revisado para a gente fechar até amanhã. Ok, passou amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, e não recebi o e-mail. Aí eu tive que ligar para ele e falar, meu amigo, e aí, cadê o orçamento que você vai revisar? Não sei, porque a menina que manda os e-mails aqui, ela estava fora esses dias porque a avó dela teve um problema, e então ela não pôde mandar um e-mail, mas ela vai estar aqui, acho que amanhã ela já está de volta, e aí ela manda um e-mail para você. Tá bom, aí passou mais 2 dias, a menina mandou e-mail, que era o mesmo que ele já tinha me mandado antes. Eu falei, pô, meu amigo, mas e aí, a planilha não é essa não é o que a gente tinha combinado. Aí ele foi, não, eu vou falar com a menina e tal, porque só ela que mexe nas planilhas, eu passo para ela as anotações, mas ela que mexe nas planilhas e manda os e-mails. Aí passou um tempo e tal, enfim. Ela acabou me mandando, mas depois de, 10 dias que eu consegui um orçamento bom para fechar. E eu estou falando isso por quê? Porque ele tinha uma deficiência ali no atendimento. Ele dependia de uma pessoa para fazer esse atendimento, e ele tinha a famosa menina que mexe nas planilhas e manda os e-mails.
né? Então, como ela teve problema com a avó dela, aí eu não conseguia fechar negócio com ele, não conseguia fazer o pagamento para ele, gente, imagina isso. Eu não conseguia mandar dinheiro para ele, era como se falasse, eu quero mandar dinheiro para você aqui. Fala, não, mas eu não posso hoje porque a menina que manda os e-mails não está aqui na minha empresa hoje. Então tá bom, desculpa. Tá? Então, a gente fala, né, atender bem para atender sempre, né? Então depende das pessoas. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para facilitar a sua vida, né? Você pode ajudar aí, como eu falei, na sua divulgação de boca a boca, oferecendo atendimento eficiente em primeiro lugar. Então, quando você cresce os clientes, e acho que a dor desse marceneiro era um pouco essa, você tem que crescer os canais de atendimento, não desordenadamente. Né? Como a Jones falou, não adianta você tentar fazer um monte de canal, de repente começar a monitorar social media, não é o caso, né? Enfim, medir tudo, escolhe algumas coisas e vai aumentando, né? No caso dele tinha um e-mail lá, enfim, que é a menina só que mandava e recebia, fazia planilha e tudo mais. Mas ele poderia, por exemplo, ter um controlezinho lá de atendimento que permitisse ele ter o histórico, para ele não mandar a mesma planilha 3 vezes, por exemplo. Tá. E hoje em dia isso é muito fácil, enfim, hoje em dia tem soluções, né, na web que já permitem a gente fazer isso, né, prontas, né, e principalmente, quantos clientes de vocês que são desenvolvedores, que são agências, não devem estar passando por esse tipo de coisa e de repente vocês estão discutindo só de site ou loja virtual com eles, né? Essa é uma oportunidade nova de negócio para todo mundo, que vai ajudar a vida dele, né? Se ele tem pouco braço, vai ajudar a facilitar aí a vida dele no dia a dia e pode ser um projeto novo para vocês. E aí, enfim, o último ponto aqui é um pouquinho de arrumar a cozinha, né? Na mesma linha, né, aquela história, né? Se eu perguntar para ele, cadê aquela planilha dos pedidos do mês passado? Provavelmente ele vai falar, tá no computador da menina que manda os e-mails e vê as planilhas, mas ele está desligado hoje, então eu preciso ver com ela qual é a senha, e aí eu não consigo acessar. Isso acontece, na verdade, em muitas empresas, principalmente as pequenas, e nas grandes também, na verdade, a gente vê. Fica dependendo de um lugar, de uma pessoa, de um computador, né? Se ele der problema, o que acontece? Vou fazer aquela pergunta clássica aqui. Quem aqui tem backup do seu computador atualizado? Não vai levantar a mão depois porque tá um monte de gente levantando. Pois é, eu tenho o meu, mas também não está tão atualizado, tá? Eu sei. Agora, qual o problema? Se você tem o seu negócio rodando em um computador, né, com a planilha dos pedidos, dos clientes, de um monte de informações importantes para você gerir a sua empresa, ele está no computador da menina que vê as planilhas e manda os e-mails. E se ela